Ministro de Economia do Brasil, Paulo Guedes, chega aos Estados Unidos na semana que vem para série de reuniões. Crise de imigração. Indocumentados enviados para a ilha de Massachusetts seguem sem destino final. Hoje, mais imigrantes são despachados do Texas para Washington. E 51% dos norte-americanos dizem apoiar a política de envio de indocumentados. Pesquisa revela a capacidade da ocitocina, o hormônio do amor, em regenerar o coração humano. E você já tem o destino das próximas férias? Pois saiu o ranking com os lugares onde os turistas são mais felizes e tem o Brasil na lista, viu? Olá, muito boa noite. Boa noite. Vamos começar o jornal de hoje falando de viagem. Quem é que não gosta, né? Olha, com o final do ano se aproximando, saiu o ranking dos locais de férias considerados os mais felizes do mundo. E a lista deste ano de 2022 tem destino brasileiro, viu? Já programou a sua viagem para o final de ano? Então dá uma olhada nas dicas da reportagem. Após coletar dados dos 50 destinos turísticos mais visitados do mundo, uma famosa rede de hotéis fez uma análise combinada com as informações das mais diferentes plataformas de viagens e comparou com dados baseados em algumas métricas, como o índice de crime, segurança e poluição das cidades, o número de atividades ao ar livre, a quantidade de passeios disponíveis, a disponibilidade de spas e centros de bem-estar, os níveis de felicidade da população local e o custo da cerveja. Foi juntando as pontuações por essas métricas com os dados previamente coletados que os especialistas em viagens concluíram quais são os principais locais onde os turistas são mais felizes. Liderando o ranking ficou Bali, na Indonésia, com 73,7 pontos. E convenhamos, né? Não tem como não ser feliz nesse paraíso. Em segundo lugar ficou Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, a cidade norte-americana que é considerada a capital mundial da diversão. Em terceiro lugar está New Orleans, também aqui no país. A cidade é conhecida por ser a capital do jazz e oferece muita música e boa culinária. A lista segue com Barcelona, na Espanha, Amsterdã, na Holanda, Budapeste, na Hungria, Vancouver, no Canadá, São Francisco, nos Estados Unidos, Dubai, nos Emirados Árabes, e o Rio de Janeiro, do Brasil, em 10º lugar, fechando a lista dos lugares que proporcionam as férias mais felizes do mundo. A cidade maravilhosa ficou com 55,9 pontos. Dizem os especialistas que ela só não subiu ainda mais no ranking por causa da falta de segurança por lá. Bom, agora a gente fala de imigrantes. Sabe os 50 indocumentados que foram enviados de avião da Flórida para uma ilha de Massachusetts? Pois é, eles tinham sido recebidos por uma base militar. Só que o Exército já avisou que essa moradia temporária termina no final deste mês. Desde que chegou, esse grupo tem sido jogado de um lado para o outro. Agora, ninguém sabe para onde é que eles vão. Giovanna Lucatelli tem as informações. A informação do fechamento do abrigo provisório vem da Guarda Nacional de Massachusetts, mas até o momento não está claro para onde os migrantes venezuelanos serão levados quando saírem da base conjunta Cape Cod. O porta-voz da Guarda Nacional disse que este local para onde os migrantes foram levados de balsa, ônibus, depois de serem deixados em Martha Vineyard no mês passado, foi projetado para ser temporário. Uma informação que tem circulado é da participação de uma mulher que supostamente teria recrutado os migrantes para embarcarem no avião no Texas, prometendo empregos para todos. Em um comunicado, a Guarda Nacional disse que um anúncio será feito em breve, quando o abrigo temporário fechar. E olha, ainda falando de imigrantes, uma pesquisa apontou que a maioria dos americanos apoia o envio de indocumentados para outros estados, principalmente para aquelas áreas que são governadas por democratas. É que muitas dessas cidades para onde eles são enviados são considerados santuários, ou seja, protegem os imigrantes. New York, Massachusetts e Washington, D.C. são exemplos disso. E são justamente essas áreas que estão recebendo imigrantes enviados de ônibus do Texas e de avião da Flórida.
A pesquisa, feita com eleitores registrados em todo o país, apontou que 51% dos americanos apoiam o envio de imigrantes indocumentados, enquanto 49% desaprovam. A grande maioria disse que essa é uma maneira eficaz de chamar a atenção para a grave questão da imigração no país. Só no último ano fiscal, que terminou neste mês de outubro, 2 milhões de imigrantes cruzaram ilegalmente a fronteira sul do México com os Estados Unidos. Um recorde. Por causa desse alto número de indocumentados, o governador do Texas, Greg Abbott, tomou uma atitude drástica e começou a enviar imigrantes para outros estados. Eles já foram para Washington, Chicago e New York. Só a Big Apple já recebeu mais de 13 mil pessoas nos últimos 5 meses. O governador da Flórida, Ron DeSantis, seguiu os passos do colega republicano e enviou um avião com 50 imigrantes para a luxuosa ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Ele prometeu continuar fazendo isso e garantiu que recebeu o apoio da população da Flórida e do Texas. Empresários dos 2 estados doaram 386 mil ônibus ao governo da Flórida para fazer o transporte de imigrantes de forma gratuita para fora do estado. A administração de Ron DeSantis recebeu ainda $5.100 em dinheiro para ajudar com as despesas financeiras. Depois do intervalo, a gente fala do poder do amor. Um estudo mostrou que a ocitocina, que é o hormônio do amor, pode ser capaz de regenerar o coração humano. E tem reportagem que mostra que hoje 90% dos moradores do país acreditam que os Estados Unidos vivem uma crise de saúde mental. Já já tem especialista explicando os motivos disso. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para falar que o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, anunciou que viajará aqui para os Estados Unidos já na próxima semana. Na capital norte-americana, Washington, Guedes vai participar aí de reunião do Banco Mundial e do FMI, o Fundo Monetário Internacional também. O encontro anual, que contará aí com a presença de líderes de diversos países e ministros de finanças do G20, acontecerá de 10 até o dia 16 de outubro. O Ministério da Economia do Brasil disse que só irá divulgar os detalhes dos compromissos de Guedes na véspera do encontro. E olha, agora a gente fala sobre uma descoberta da ciência que pode abrir aí caminhos para o desenvolvimento de estratégias para promover a regeneração do coração humano. Exatamente, é o poder do amor, gente. É isso mesmo. Uma pesquisa revelou esse poder da ocitocina, que é o hormônio do amor, na capacidade de regenerar o coração. Olha só. A ocitocina é um hormônio produzido no nosso cérebro, conhecido pela sua capacidade de gerar sentimentos de prazer e promover laços sociais. Agora, em um novo estudo, cientistas dos Estados Unidos descobriram indícios de que o hormônio do amor pode ter mais uma função até então desconhecida: a regeneração do coração. Pesquisadores da Universidade do Estado do Michigan verificaram que, em peixes-zebra e culturas de células humanas, o hormônio é capaz de estimular que as células-tronco, derivadas da camada externa do coração, migrem para a camada intermediária. No chamado miocárdio, elas se desenvolvem em células musculares, que regeneram contrações cardíacas, chamadas cardiomiócitos. Para os especialistas, a descoberta pode abrir caminhos para o desenvolvimento de estratégias para promover a regeneração do coração humano após um ataque cardíaco, por exemplo. Mas ainda são precisos mais estudos sobre essa possibilidade. Ainda falando de saúde, você acredita que os Estados Unidos estão vivendo uma crise de saúde mental? Se você disse que sim, você e mais da metade da população pensam a mesma coisa. Pois é, olha, uma pesquisa apontou que 9 em cada 10 pessoas acreditam que o país está aí mergulhado numa profunda crise de saúde mental. Olha só.
Os entrevistados citaram vários problemas que levaram a essa crise de saúde mental no país: epidemia, isolamento social, depressão, ansiedade, drogas e transtornos mentais. Não é à toa que as pessoas estão pensando isso. Segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças, no ano passado, os Estados Unidos atingiram níveis recordes de overdose por drogas e altas taxas de suicídio. Além disso, também em 2021, as visitas às emergências hospitalares relacionadas à saúde mental aumentaram 31% entre crianças de 12 e 17 anos. 1 em cada 5 entrevistados indicou ainda que uma pessoa da família apresentou sintomas de ansiedade, depressão ou outro problema mental no ano passado. A pesquisa foi realizada de 28 de julho a 9 de agosto com cerca de 2.000 pessoas pela rede de televisão CNN e pela Fundação Kaiser para a Família. Sim, podemos sim estar vivendo uma crise, né? Que pelo menos é essa sensação que a gente tem. Mas isso ainda é muito os efeitos colaterais aí de que sobrou, né? Do que nós vivenciamos aí na pandemia, né? Embora, claro, tem alguns outros fatores, né? A gente tem aí visto ao longo dos anos o quanto que essas doenças mentais elas têm afetado cada vez mais pessoas e cada vez mais cedo, né? Pela própria composição, nossa forma de viver, a nossa correria, né? O pouco de olhar que a gente tem para as nossas emoções, também, né? Cuidado aí realmente com nossa questão física, emocional, espiritual, enfim. Então, os nossos hábitos também, né, têm contribuído muito para esse aumento. Mas nesse caso, a gente está sentindo ainda os efeitos, né, que vem vindo aí da questão da pandemia mesmo. E depois do intervalo, a gente fala de imigração. Diferente do que muita gente fala aqui nos Estados Unidos, um estudo mostrou que os imigrantes indocumentados são menos propensos a cometer crimes aqui no país. E tem alerta vindo de New York. A polícia encontrou 15.000 comprimidos de drogas opioides coloridas que chamam a atenção das crianças dentro de uma caixa de brinquedos. A gente já volta. E a gente abre esse bloco falando de um estudo que mostrou que os imigrantes não documentados são menos propensos a cometer crimes aqui nos Estados Unidos. A pesquisa vai na contramão do que dizem muitos políticos anti-imigração, que sustentam a tese de que os imigrantes sem status representam um perigo para o país. Os imigrantes indocumentados não são o grupo que comete mais crimes nos Estados Unidos, segundo um novo estudo feito com base em dados de um conjunto de pesquisas sobre o assunto. Quando você analisa as prisões nos Estados Unidos, os imigrantes ilegais têm 41% menos probabilidade de serem presos do que os nascidos aqui no país, diz o analista do instituto que realizou o estudo. Segundo ele, os imigrantes ilegais têm uma taxa de condenação criminal e prisão muito menor do que a dos norte-americanos. Outro estudo realizado pela Universidade de Wisconsin-Madison chega a uma conclusão semelhante, que os nativos norte-americanos são 2 vezes mais propensos a serem presos por crimes violentos do que os indocumentados. A chance de prisão por crimes relacionados a drogas é 2,5 vezes maior para os norte-americanos em comparação com os indocumentados e 4 vezes maior em crimes contra a propriedade. Apesar desses dados, uma pesquisa da Ipsos, realizada em julho deste ano, mostrou que 24% dos norte-americanos acreditam que os imigrantes indocumentados eram mais prováveis a cometer crimes do que as pessoas nascidas aqui no país. O analista explica que essa falsa presunção dos nativos dos Estados Unidos se deve ao caos na fronteira e às imagens de pessoas sendo detidas só por chegarem ao país. Com isso, há uma associação maior dos imigrantes com o cometimento de crimes. Vemos essas imagens de pessoas atravessando a fronteira e sendo presas por agentes da patrulha de fronteira o tempo todo. Isso é uma situação caótica, fora de controle e que contribui para a construção de uma narrativa criminosa relacionada a essas pessoas, diz o especialista. Mudando de assunto, olha só essa notícia.
A polícia encontrou em New York 15 mil pílulas de droga sintética dentro de uma caixa de Lego, aquele brinquedo de blocos de montagem, que é um dos preferidos das crianças. A notícia chocou pais e autoridades pela audácia dos criminosos. Além de estar dentro do brinquedo, a droga é colorida, imita balas e doces infantis. A Carolina Camargo tem todas as informações. This is every parent's worst nightmare. É o pior pesadelo de todos os pais. Foi assim que o agente do Drug Enforcement Administration descreveu a situação ao contar que a polícia de New York encontrou dentro de uma caixa de brinquedo Lego 15 mil pílulas de fentanil, um opioide sintético mais poderoso e potente do que a heroína e a morfina. A droga colorida chamada de Rainbow lembra balas e doces típicos infantis. Foram criadas justamente para enganar as crianças. Foi a maior apreensão de fentanil da história da cidade. Uma mulher foi presa. Essa quantidade de opioide foi avaliada em $300 mil. O fentanil arco-íris começou a aparecer na costa oeste dos Estados Unidos em fevereiro e gradualmente atravessou o país. Em 15 semanas, a polícia já apreendeu 36 milhões de doses letais. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa de mortes por overdose com opioides sintéticos aumentou mais de 56% de 2019 a 2020. E olha, agora a gente mostra um flagrante chocante. Um homem usou o próprio filho como escudo humano num confronto com a polícia. Pois é, o menino tinha apenas aí 1 aninho de idade, gente. Toda essa confusão aconteceu na Flórida e a cena revoltante foi registrada pela câmera do policial. Dá só uma olhada. Put the baby down! Put the kid down! O vídeo já começa com o policial gritando "abaixa a criança". O homem, cercado por guardas, segura o bebê na frente do corpo, tentando se proteger dos policiais que estão armados. Nervoso, ele recua, mas não abaixa a criança. Os guardas insistem e o homem continua usando o menino, que é filho dele, como escudo. Quando ele desvia o olhar no momento de descuido, o policial consegue disparar uma taser, a arma de choque. O bebê é resgatado sem nenhum ferimento e entregue à mãe. O agressor é Brandon Matthew Douglas, de 27 anos. Ele teve uma discussão com a namorada, agarrou o bebê e fugiu de carro com a criança em alta velocidade. A mãe chamou a polícia e o homem foi perseguido. Brandon foi preso e acusado por 4 crimes, incluindo sequestro de menor, negligência com a criança e condução imprudente. Ele vai ser levado à corte no dia 31 de outubro. A fiança foi fixada em $61 mil. Depois do intervalo tem reportagem especial sobre as mudanças climáticas e os impactos nas praias do Havaí que estão desaparecendo. E falando em clima, a gente traz os detalhes de uma impressionante tempestade de areia que atingiu o sul do país, assustando aí os moradores. A gente volta daqui a pouquinho. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e a gente fala agora de um estudo que apontou que o extremo verão que vivemos este ano aqui nos Estados Unidos e em todo o hemisfério norte tem as impressões digitais do homem. Pois é, significa que o calor escaldante foi resultado aí das mudanças climáticas provocadas pelo ser humano. E o pior de tudo é que os cientistas preveem que, além do calor, virão também secas extremas iguais às que aconteceram este ano. Isso significa baixo nível de reservatório de água, crise energética, terra seca, animais passando sede e fome e agricultura prejudicada, além de outros fatores. Os cientistas dizem que o aquecimento global causado pelo homem aumentou drasticamente as chances de seca em todo o hemisfério norte. Esse cenário é 20 vezes mais provável agora do que era na era pré-industrial. Antigamente, a projeção era de uma seca extrema a cada 400 anos.
anos. Hoje é de seca extrema a cada 20 anos. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores compararam as condições do clima e do solo de hoje com as dos anos de 1800. A conclusão foi que, sem as mudanças climáticas, milhares de pessoas na Europa, China e Estados Unidos provavelmente não teriam morrido por temperaturas elevadas no verão. O motivo? O calor extremo estaria bem longe dos níveis atuais. E olha, ainda falando de aquecimento global, o derretimento das calotas polares é outra preocupação dos cientistas. Isso está provocando o aumento do nível dos oceanos. Pois é, o nível do mar está subindo a um ritmo alarmante, cerca de 3 milímetros por ano. Várias cidades correm o risco de desaparecer, como o paraíso de Maui, no Havaí. A Eloá Orazen mostra tudinho pra gente. Em documento oficial, o arquipélago do Havaí reconhece que a humanidade e o mundo natural estão ameaçados e pede uma colaboração nacional para lidar com esse problema. Ações locais no âmbito social e político já estão sendo colocadas em prática, mas o avanço do mar pode ser visto a olho nu em ilhas como a de Maui, onde a faixa de areia está desaparecendo em uma velocidade preocupante. Isso coloca em risco casas, comércios e toda a infraestrutura à beira-mar. Mas não é apenas o arquipélago do Havaí que sente as dores das mudanças climáticas, não. Aqui na Califórnia, por exemplo, a operadora de trem Amtrak acaba de comunicar a paralisação da linha que conecta a cidade de San Diego à cidade de Irvine, em Orange County. A empresa diz que essa paralisação acontece por tempo indeterminado e que tal medida é necessária para que sejam feitos os devidos reparos nos trilhos da área. Esses trilhos foram afetados pelas tempestades e outras intempéries climáticas. Apesar das notícias alarmantes, os brasileiros que vivem aqui na Califórnia e lá no Havaí parecem não estar muito preocupados. Sendo bem sincero, eu não me preocupo muito com isso, até porque eu não tenho muito o que fazer. Se acontecer, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer é correr. É a única coisa que dá. Então, assim, eu tento não me preocupar muito com essas coisas, porque, assim, pode acontecer, pode, mas como eu te falei, a gente é brasileiro. Eu morei no Rio durante um tempo, morei em Seropédica durante um tempo, quando eu fazia faculdade na Rural, que é Baixada Fluminense. A possibilidade de eu tomar um tiro era muito maior de qualquer coisa dessa acontecer aqui. Então, assim, no final das contas, não tem muito o que se fazer, entendeu? Bom, vamos então dar uma olhadinha como é que está a previsão do tempo no resto do país. Vamos lá, Evelyn? Vamos. Olha só, Boston, tempo encoberto, aí mínima de 48 graus. Nova York e Washington, sol forte, máxima de 77 graus Fahrenheit. Orlando e Miami, tempo encoberto, Orlando, sol forte, máxima de 87, mínima de 63. Dallas e Houston também sol forte, máxima de 89, mínima de 63, Evelyn. Agora a gente sobe, pessoal, para Washington. Lá em Seattle, o tempo vai estar encoberto, sol entre nuvens, máxima não passa de 77. Sol entre nuvens também, olha só, tempo encoberto em São Francisco, com máxima de 69, mas o sol continua brilhando em Los Angeles, como sempre, máxima de 80, Ruth, e em Las Vegas, máxima de 91 e mínima de 65. Bom, e a gente segue falando de clima para mostrar agora para vocês imagens impressionantes de uma assustadora tempestade de areia que atingiu o sul dos Estados Unidos. Pois é, olha, foi no Arizona. As estradas ficaram fechadas e linhas de transmissão foram derrubadas, deixando aí milhares de pessoas sem energia elétrica. As imagens mostram a nuvem de areia se formando no horizonte. De repente, as rajadas de vento aumentam e, com isso, cidades inteiras como Mesa, no Arizona, ficaram totalmente cobertas. Aqui, uma motorista precisa parar o carro no acostamento de uma rodovia ao perder a visibilidade por completo. O som das rajadas de vento chega a assustar. Oh my God. Essas fotos mostram o antes e depois da tempestade na região de Phoenix, que também foi afetada. Segundo especialistas, os ventos fortes que levantam a poeira do deserto, formando tempestades de areia, estão cada vez mais comuns nos Estados Unidos devido a anos de seca, a mineração, as obras da construção civil e a debandada dos agricultores dos campos da região.
Olha, impressionantes e assustadoras essas imagens, hein, Pois Evelyn? é, imagina estar assim, andando ali pela estrada, que nem os vídeos que a gente viu, de repente ter que ir para o acostamento porque não dá para chegar um palmo na frente. Desesperador. Desesperador, aterrorizador também, Isso daí. gente. Que tudo volte ao normal quanto antes lá naquela região do Arizona. Com toda certeza é o que a gente está torcendo. Bom, Jornal Américas no Ar termina aqui então. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. A gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Vocês ficam agora com mais um episódio da 4ª temporada da série Reis. Boa noite, gente. Boa noite.